O exterior é respeitar os outros. Mas respeitar os outros, o que exatamente significa isso? Porque isso é muito vago. Porque as pessoas dizem assim, ó, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Eu entendo o seguinte, não, eu devo tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, porque são coisas muito diferentes. O que exatamente é o respeitar para você? Eu acho que é o equilíbrio. Por exemplo, eu não posso tratar os outros como eles gostariam de ser tratados, porque se fosse assim eu não conseguiria educar meu filho. Perfeito. Ok? Então, em algum momento eu tenho que tratar alguém do jeito que ele não gostaria de ser tratado para corrigir. Até porque senão a gente cai naquela pegadinha do começo, de você estar só próximo de pessoas que concordam com você. E aí você não vai crescer. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que aprender a lidar com o direito dos outros, de dizer não, não quero. E se isso, em algum momento, ferir seus princípios, essa pessoa deve ser removida do seu convívio. Então, isso para mim é respeito, certo? É você conseguir olhar para a pessoa e dizer, bom, eu te respeito, beleza, mas essa prática não permite que você tenha acesso à minha vida, pelo menos desse nível. Você se tornou um amigo de agenda e não um amigo de destino. Qual que é a diferença? Bom, amigo de destino e pessoas que entram para o seu destino são aquelas pessoas que têm valores muito próximos que os seus. Vocês vão divergir em coisas comportamentais, muitas vezes, de personalidade, mas vocês não vão divergir em princípios, certo? Então, seus valores são os mesmos. E essa pessoa está indo para o mesmo lugar. Então, direção é a mesma, princípios são os mesmos, comportamentos podem conflitar ao longo do tempo. Sim, casado, você se casa com pessoas que estão no mesmo propósito, levar o casamento até o fim, ter filhos, construir as mesmas coisas, mas você tem aquelas divergências que não são fundamentais, certo? Para separar vocês, certo? O segundo ponto de aprender a lidar com você mesmo, certo? Como é que eu lido, né, comigo mesmo com maestria, reconhecendo minhas fraquezas. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Qual a diferença? Bom, a diferença é que fraqueza é a consumação de algo que ainda não aconteceu. Tá, perfeito. Entendeu? O que é uma fraqueza? Eu ser casado e estar interessado numa mulher. Tá. E mesmo sendo casado. Então, você está falando que reconhecer sua fraqueza previne o erro. Exatamente. Quem fala de fraqueza não fala de fracasso. Por que você precisa de outra pessoa? E você já falou que mais à frente nós vamos conversar sobre isso. Por quê? Você vai falar de fraqueza com quem? Com o seu cachorro? Perfeito. Você tem que ter alguém para escoar. Então, como escolher as pessoas que vão ser ou merecedoras ou responsáveis por esse fardo que às vezes é ouvido a um conselho assim? Como escolher uma pessoa para conversar sobre assuntos delicados? Processo seletivo. Identifica as pessoas, ok? E ao identificar, suponhamos, você precisa de um conselheiro, ok? Para assuntos extremamente delicados, íntimos, você é uma pessoa pública, tá certo? Ou não, é uma pessoa reservada e não quer... Então tá certo. Então você selecionou 10 pessoas. Vamos embora. Então tem um amigo aqui, aquele cara ali, aquela pessoa lá, aquele pastor aqui, o padre lá. Beleza. Então o que você começa a fazer? Começa a lançar para essas pessoas algumas coisas que pareçam ser segredos, mas não são. Uhum. Certo? E você fica atento àquelas que permitem que isso vaze. Tá certo? Então você vai... Pequenos testes. Exatamente. Você não tem como conseguir um conselheiro para assuntos íntimos da noite para o dia. Perfeito. Certo? Então, se você começa a fazer esse processo seletivo, você vai, depois de uns 2, 3 meses, desses 10 você já eliminou uns 7. Você descobre o cara que não quer te ouvir, ele quer te manipular. Então você está falando que para você encontrar essa pessoa mais íntima, um conselheiro, realmente não é um processo. Claro. É um processo, Claro, um funil. sim. Por que pessoas terminam a vida dizendo que a vida você só encontra 1 ou 2 amigos? Como é que alguém pode viver 60 anos e só ter um amigo nessa vida? Primeiro, ele precisa ter amigos de níveis. O cara que viaja com ele, que joga uma bola, que vai isso, que faz aquilo, que faz negócio. O cara que vai na casa dele, o cara que ele empresta dinheiro, o cara que dorme na casa dele, que abre a geladeira, que mexe na churrasqueira, certo? O cara que
Mas como é que você... Quanto mais perto do seu núcleo, mais tempo essa pessoa vai ter que levar para chegar. Certo? Então hoje o cara... Bom, você me apresenta um amigo e diz, pô, esse cara é seu amigo. E eu olho para o cara e digo, se você é amigo do Nico, você é meu amigo também. Que loucura é essa? Você tem seus parâmetros, eu tenho os meus. Então o grande problema é esse. Não deixa de ser um filtro, mas não é único, né? Ele pode passar algumas etapas, como eu falei, sim, mas não ir para um núcleo que você já frequenta. Se ele frequenta o seu, certo? Então, quando nós olhamos isso, nós vamos fazendo esse processo seletivo com as pessoas ao longo da história. Depois, você gostou do cara, você, pô, esse cara é um cara maneiro de viver na minha esfera de lazer. É um cara divertido, conta piada, é um cara que não é enjoado, a mulher dele é maneira, divide, sabe? O cara financeiramente é um cara que divide as despesas. Então, esse cara dá para viajar. Mas vamos supor que lá naquela viagem, lá naquele ambiente, ele bebeu um pouco mais, ultrapassou os limites, aí você descobre, esse cara não dá para ir para minha casa. Qual que é o limite? Qual que, digamos assim, é a cota de paciência com alguém que fere um princípio? Por exemplo, tem uma pessoa que você caminha com ela há muito tempo. Aí a pessoa ela feriu um princípio. Ela se arrepende, mas ela feriu um princípio. A gente deve manter essa pessoa no nosso núcleo, a gente deve ter uma cota máxima de permissão de erros que ela comete, porque todos somos humanos e vamos errar. Então, como lidar com isso? Eu acho que é levar para o nível, estabelecer uns nívelzinhos. Tá. Ela ultrapassou o limite, não deixa de puni-la da primeira vez. Você diz assim, é não deixar de cobrá-la sobre isso ou é voltar ao nível e esperar de novo que voltar ao nível. Por exemplo, onde ela fez isso na sua casa, isso te criou um desconforto, passa a fazer as festas e não chamá-la mais na sua casa. Até ela reconquistar Até ela, ou ela vai vir e vai falar assim, olha, por que você não está me chamando para ir na sua casa mais? O que houve? O que houve? Eu preciso te explicar isso assim, 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 assim. E eu estipulei. Você tem ciência do que você fez foi errado? Não. Então, você precisa... Perfeito. Mas então deixa eu perguntar um negócio. Qual que é o grau de clareza que você acha que a gente deve ter num relacionamento? E aí eu vou me estender a todo tipo de relacionamento, tá? Eu vou falar de relacionamento com sócios, com amigos, com família. Porque, por exemplo, você acabou de falar sobre uma pessoa que errou. Feriu um princípio e você desce ela de nível. E aí depois, quando ela te perguntar, você chega para ela e fala, você tem noção que você errou? Quão claro eu devo ser? Quão rápido eu devo ser? Quão transparente eu devo ser num erro? A pessoa errou na hora, depois, outro momento? Como que eu lido com isso? Bom, vamos lá. Eu vou fazer leitura de maturidade. Tá. Se um garotinho, pequenininho, 5, 6 anos, te jogasse um copo d'água, um garoto de 14 anos te jogasse um copo d'água e um camarada de 30 anos te jogasse um copo d'água, você trataria o ato deles da mesma forma? Não. Se você tivesse que punir o garotinho de 5 anos, você usaria um nível de rigidez. O outro você usaria, o de 12, 13 anos, 14, você já falaria com ele um pouco mais áspero, já está virando um homenzinho. Mas o camarada, talvez você desse até um soco nele, dependendo do dia que você tivesse o seu estado emocional. O que você está dizendo? Que você fez uma leitura das pessoas que te agrediram, que fizeram algo de errado. E se você quer ser expert, como muita gente quer ser na área do relacionamento, certo? Você tem que fazer uma leitura. Aquela pessoa que trabalha comigo, ela suporta aquele tipo de correção que eu tenho que dar nela? Não. Então eu diminuo a intensidade. Eu não quero matá-la, eu quero reestruturá-la, reposicioná-la, certo? Então o outro lá na frente já é o que você disse, já é um camarada e uma pessoa que eu posso tratá-lo numa esfera mais intensa. Então o que eu faço? Eu não posso falar com esse camarada de 30 anos no mesmo tom, porque aí quem me dá um soco é ele. E ambos estavam nus, é o próximo texto, e não sentiam vergonha. O que é isso? Isso é o paraíso. Então, o que é paraíso? É onde pessoas se relacionam num ambiente de nudez, transparência. Todas as vezes que você mantém relacionamento com alguém e ele é transparente, você pode ficar nu. E essa nudez aqui não tem a ver com sexo, com sexualidade. Tem a ver com transparência, com você ser você mesmo. Isso, é você mesmo. Aí a sua casa vira um paraíso. A sua empresa vira um paraíso. Entendi. Um lugar onde você pode viver sem máscaras. Por quê, Nico? Por que a informação ela é importante? Porque toda traição acontece no silêncio. E você vira escravo
dessa informação, essa coisa que acontece no silêncio, né? Ele te sufoca, você não tem com quem compartilhar. Agora, mostrar a sua nudez também é um grande desafio. Lembra da história do Noé, que viu o filho dele pelado quantas vezes? Mas bastou o filho ver o pai pelado uma vez, foi lá fora e contou para os outros. Por isso que nós não queremos que ninguém veja a nossa nudez, porque pode ser um imaturo menino que vai lá fora e vai contar para todo mundo o que ouviu de nós. Eu sei o que é isso, eu sou pastor. Eu tenho muita gente que fica pelado perto de mim, emocionalmente, fica nu perto de mim. Mas quando chega a vez que eu preciso ficar nu, Por isso tem que tomar cuidado com quem você de fato decide se abrir, né? eu tenho 2 pessoas só.